Olá, meus amigos! No vídeo de hoje nós vamos tratar de arbitragem. Vamos nessa! Vamos iniciar! A arbitragem que foi instituída lá na Lei 9.307 de 96 é exercício de jurisdição. A jurisdição é monopólio estatal. Somente o Estado possui o poder jurisdicional. Porém, o exercício da jurisdição, o Estado pode conferir a quem lhe bem entender. Por isso que, no Estado brasileiro, nós temos o exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário e também pelos árbitros. Os árbitros que assim são constituídos exercendo suas atividades nos termos da Lei 9.307 de 96. Perceba que a arbitragem ela tem uma característica em comum com a jurisdição, pois é uma atividade de heterocomposição. É uma pessoa diferente das partes quem vem a solucionar, substituindo a intenção, substituindo a vontade das partes no momento em de proferir uma decisão judicial impondo a força estatal daquela solução. A arbitragem, ela não é compulsória. Vale dizer que as pessoas não são obrigadas a se valer da arbitragem. Ora, ninguém pode ser forçado a fazer o que não está contido na lei. E a lei, por sua vez, não impõe que a arbitragem seja um método de solução de conflitos obrigatórios. A arbitragem, portanto, ela, uma vez prevista em um contrato, em um negócio jurídico, ela, portanto, terá validade. Aí as partes deverão se submeter à jurisdição da arbitragem. Então ela não é compulsória, ela não pode ser obrigatória. Uma característica da arbitragem é que ela só pode ser utilizada quando nós estamos tratando de direitos disponíveis. E aqui vale lembrar, direitos disponíveis são direitos que podem ser transferidos, podem ser alienados, podem ser doados, por isso a palavrinha direitos disponíveis. Ainda, a arbitragem ela não pode ser utilizada no âmbito penal. Lá no exercício da jurisdição penal, somente o juiz poderá definir, porque no âmbito penal nós teremos um processo que está regido pelo princípio da indisponibilidade processual, Nulla poena sine judicio, é nula qualquer pena sem o devido processo. Percebamos então que a arbitragem ela não poderá tocar nos litígios onde são trabalhados soluções em busca de punição de sujeitos que praticaram infrações penais. Por fim, a arbitragem poderá ser utilizada também quando nós estamos tratando de uma relação empregatícia. Aqui ela poderá sim ter como objeto direitos trabalhistas e também nas relações em que o sujeito tem com o Estado. Aqui nós nos valemos do direito administrativo. Então, algumas causas lá do direito trabalhista, outras causas lá do direito administrativo poderão ser tomadas por conhecimento do árbitro. Lembrando, se assim estiver incluído em um negócio jurídico, esta possibilidade. E como a arbitragem será utilizada? Bom, as partes devem convencionar. É o que nós chamamos de convenção de arbitragem. É inserida em um negócio jurídico. E estas partes irão convencionar em um determinado momento. E a depender do momento, nós teremos uma alteração no nome de como se convenciona. Meus caros, aqui é muito prático, pois é a depender do momento. Imagine que duas partes estão celebrando um negócio jurídico. Lá no contrato, elas estipulam em uma cláusula específica que eventuais problemas decorrentes deste negócio jurídico, as partes procurarão a solução na arbitragem. Veja, é uma cláusula colocada, inserida no negócio jurídico. Por isso, nós teremos aqui a arbitragem decorrente de uma cláusula compromissória. Uma cláusula compromissória. A cláusula compromissória nada mais é do que a inserção de uma cláusula em um negócio jurídico da qual as partes se vincularão àquela manifestação de vontade e procurarão resolver eventuais problemas, dirimir eventuais insatisfações lá na arbitragem. Porém, se o negócio jurídico for celebrado, ninguém especificou absolutamente nenhuma cláusula a respeito da arbitragem. Ninguém disse nada. Deveríamos procurar, portanto, a justiça comum. Deveríamos procurar um juiz de direito para solucionar eventuais problemas desse negócio jurídico.
Ocorre que ao brotar, ao nascer aquele problema, ao nascer aquela insatisfação dentro da execução do contrato, ao nascer uma dúvida que as partes queiram solucionar, não é necessário obrigatoriamente que elas vão até o judiciário. As partes, podem ser que as partes sentem, seus procuradores sentem uma mesa e discutem e falam: olha, ao invés do judiciário, vamos nos valer de um árbitro? Veja, é um momento posterior à formação do contrato, quando as partes chegam a este consenso de que procurarão a arbitragem após a confecção do negócio jurídico, então nós nos valeremos aqui do que a doutrina chama de compromisso arbitral. As partes elas celebrarão, portanto, um compromisso arbitral. Então, sintetizando, se a arbitragem é instituída dentro do corpo, em uma das cláusulas do negócio jurídico, nós teremos uma cláusula arbitral. Se a arbitragem vai ser instituída após a execução desse contrato, quando já vem o problema, quando já brota ali um probleminha, aí nós teremos o quê? Um compromisso arbitral. E a arbitragem, pessoal, ela é muito boa, ela é muito prática, embora ela tenha um custo bem mais elevado do que procurar o Poder Judiciário, mas ela é muito rápida e por isso muitas pessoas jurídicas, muitas pessoas vão buscar socorro lá na arbitragem. E ela tem algumas peculiaridades, porque uma vez que as partes decidem procurar a arbitragem, se socorrer da arbitragem, as partes poderão escolher o árbitro. Ambas as partes sentarão e escolherão o árbitro adequado para a resolução daquele problema. Vejam, procurarão uma pessoa especialista daquela matéria, que nem sempre acontece no ramo lá dentro do judiciário. Às vezes o juiz é generalista, a maioria dos juízes, diga-se de passagem, ali na arbitragem não, você poderá ter, ao final de um processo arbitral, a decisão de um árbitro que tem domínio completo daquela matéria, o que é muito mais pertinente, dando maior segurança às partes que receberão aquela decisão. Então as partes poderão escolher o árbitro que irá decidir aquela celeuma. Ainda, meus caros, as partes poderão escolher o direito material que será utilizado. Elas poderão escolher quais serão os preceitos normativos que incidirão naquele problema. Elas poderão trazer à baila se será o Código de Defesa do Consumidor utilizado, se será o Código Civil, quais serão as leis utilizadas para a resolução daquele problema. Vale lembrar aqui que a decisão proferida pelo árbitro, ela é uma decisão que exerce jurisdição. Logo, a decisão proferida pelo árbitro, ela não precisa ser homologada pelo judiciário. Negativo, em hipótese alguma. Se ela é exercício de jurisdição, logo, ela está totalmente albergada por todas aquelas características que nós falamos quando estudamos jurisdição. Ela terá aptidão para a coisa julgada, ela é insuscetível de controle externo, ela é proferida por alguém que vai reconhecer um direito, alguém que é um terceiro imparcial. Veja, meus caros, aqui, ao exercitar a jurisdição, o árbitro dá uma decisão, dá a sua sentença arbitral, e esta sentença, por sua vez, não está suscetível de controle externo, ou seja, esta decisão por si só ela vale, ela não demanda qualquer tipo de avaliação do Poder Judiciário, ela não precisa ser levada para homologar por um juiz. Mas veja que aqui nós temos uma exceçãozinha apenas, porque a sentença arbitral ela poderá ser controlada. E este controle será realizado com a levada desta decisão por uma das partes ao Poder Judiciário. Aí é onde o juiz poderá avaliar, ele poderá avaliar a validade desta decisão. Porém, isto só ocorrerá se houver uma flagrante violação da legalidade. Vale dizer aqui por todos, se o árbitro, por exemplo, desrespeitou o devido processo legal com todos os seus corolários. Aí a parte prejudicada, sobretudo, ela poderá levar ao conhecimento de um juiz, e terá um prazo de 90 dias para fazer esta realização, para levar ao conhecimento dele. Se transcorridos os 90 dias, aí faz coisa julgada, não tem mais o que fazer. Perceba então, a decisão arbitral, ela se tornará imutável, independentemente da homologação do Poder Judiciário. E uma última observação das características aqui que eu estou expondo dessa sentença é que ela é título executivo judicial. Está lá no rol do artigo 515 do Código de Processo Civil.
uma vez que o árbitro profere a decisão, transitando esta em julgado, fazendo coisa julgada, esta decisão se tornará um título executivo judicial. E por que se tornará um título executivo judicial? Porque o Estado, ao conferir o exercício de jurisdição ao árbitro, ele estabeleceu um limite. O limite para o exercício da jurisdição arbitral é apenas para o reconhecimento de direitos. Vale dizer aqui, apenas para a instalação de um processo de conhecimento. Se o eventual condenado não cumprir espontaneamente a prestação, ora, nós deveremos agora executar, efetivar o direito estabelecido lá na sentença arbitral. Por isso, então, que ela se torna um título executivo judicial. Porque como o árbitro não vai poder executar a sua própria decisão, o sujeito aqui, o credor, deverá pegar esta sentença, levar até o conhecimento do judiciário, vale dizer aqui, ajuizar uma ação de execução, ajuizará uma execução para instalar atos expropriatórios, buscando atacar o patrimônio do devedor, a fim de que aquela prestação seja, enfim, adimplida. É de bom grado lembrar, então, que a arbitragem poderá ser instituída através de uma cláusula compromissória, uma cláusula que está lá dentro de um negócio jurídico. Acontece, pessoal, que se esta cláusula for inserida em um contrato de adesão, o juiz poderá fazer um controle de validade dessa cláusula. Pois se esta cláusula estiver dentro de um contrato de adesão e vier a dificultar o direito de defesa de uma das partes ou ainda trazer empecilhos a uma das partes na atuação do seu direito, o juiz poderá muito bem declarar nula esta cláusula, pois o contrato de adesão nós bem lembramos e sabemos que é aquele contrato da qual as cláusulas já estão pré-redigidas. O aderente ele apenas adere, não há liberdade contratual de discussão de cláusula, como bem salientado pelo professor Paulo Lobo, né? Nestes contratos em que já está tudo pré-definido, tudo redigido, uma das partes só vai aderir. Aquela parte que está aderindo a este contrato de adesão, se eventualmente ocorrer de existir uma cláusula compromissória dentro deste contrato e se esse contrato posteriormente vier a gerar alguma insatisfação e essa insatisfação tiver que ser dirimida através da tutela jurisdicional, ora, esta parte que aderiu, se ela for uma parte vulnerável ou hipossuficiente desta relação, vale dizer aqui, desequilibrada estará esta relação, ela poderá muito bem ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário, a fim de restabelecer o equilíbrio. Vamos pegar um exemplo aqui, o que acontece nos contratos de prestação de serviço bancário, de telefonia ou de tantos outros que são contratos de adesão. Imagina que você compra lá o teu celular, adquire um chip pré-pago de determinada operadora, assina um contrato de adesão que ele está fornecendo essa prestação deste serviço para ti. Perceba, se dentro deste contrato está lá dizendo que será qualquer problema será dirimido junto à arbitragem. Veja, meus caros, para quem não tem conhecimento, a arbitragem você vai ter que depositar 100 horas de atividade do árbitro e esta hora do árbitro ela varia, sendo em média R$800. Então imagine, você teve um probleminha na tua linha, no seu chip pré-pago, e aí você ingressa com uma ação, né, porque isso te trouxe vários constrangimentos, ultrapassar o limite para a execução de determinado serviço, você vai ingressar com uma ação de indenização por danos morais em razão da teoria do desperdício do tempo produtivo. Indenizações essas que variam de 2 a 3, 5 mil reais até podendo ser. Aí você ajuiza essa ação. Se fosse na arbitragem, para você ajuizar essa ação, você tinha que depositar 100 horas de atividade do árbitro. E essas 100 horas a R$800. Bom, uma conta rápida, você percebe que você vai ter que depositar 80 mil reais para que o árbitro decida do seu pedido de 5 mil. Esta cláusula que está inserida no contrato de adesão redigido por esta operadora, porque ela não pode ser declarada nula. Ela não só pode, como ela deverá ser declarada inválida, pois está colocando as partes em uma relação totalmente desequilibrada e a anulação dela é medida de direito a ser imposta a fim de equacionar e tornar esta relação mais equânime, equilibrada. Meus caros, era isso que eu tinha a conversar com vocês sobre a arbitragem. Linhas basilares, né? Só para que vocês tenham a noção de que o árbitro, sim, ele exercita a jurisdição. Nós vamos nos ver na próxima aula. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu like, se inscrever no canal. Sobretudo, ativar as notificações para ser informado das novas postagens. Nos vemos até mais. Até a próxima aula.